vamos refletir um pouco para que logo, logo a gente pare de reclamar um pouco. Né? Não é tanto culpa nossa, né? Mas tem um bocado de culpa. A gente vem vindo através do tempo de religiões que nos favorecem isso, porque nos educaram de uma forma que Deus é obrigado a atender tudo o que a gente quer. Então, hoje, nós precisamos reverter isso, certo? Então, para começar, eu vou relembrar aqui um provérbio chinês bem antigo, que diz o seguinte: lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que possuímos. Então, ficar reclamando daquilo que nós queremos e não temos é desperdiçar tudo aquilo que nós temos à nossa disposição. Portanto, vamos tomar ciência da necessidade que nós temos temos um único culpado, nós mesmos. É isso que nós aprendemos com a nossa doutrina. Ela nos ensina que somos os construtores do nosso futuro. Não é isso que nós aprendemos? É. O que nós esquecemos é que hoje é o futuro de ontem. E tudo que nós estamos passando é o que nós construímos lá atrás. Então, quem nós vamos culpar? Nós mesmos. Então não adianta reclamar, não. Certo? Nós estamos colhendo hoje exatamente aquilo que nós plantamos ontem. Agora, mediante esse conhecimento que a doutrina nos dá, precisa parar de reclamar. E sim, enfrentar com coragem a colheita daquilo que nós plantamos, sem desculpa, tipo, que muita gente usa, né? A carne é fraca, a sorte não nos ajuda, né? Deus é injusto. Quanto que a gente ouve, né? Por aí. Não mereço isso. Não é verdade? Quanto que a gente ouve? Não me conformo com isso. A gente acha que a doença chega na gente, mas é para o outro, não é para a gente. Eu não me conformo. Não creio mais em nada. Mas por que não creio em nada? Porque aconteceu com você? Foi você que plantou? E aí? Então, é necessário a gente tomar consciência de que precisamos aprender com quem sabe. Eu trouxe esse livro aqui do Hamed, Renovando Atitudes, e é o que nós precisamos fazer. Né? Lê um trecho da mensagem dele, e ele diz: as pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer
a conexão que existe entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São induzidas pelas velhas crenças, dizendo que são prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Não sabem que são arquitetos de sua destinação e não se conscientizam de que o passado determina o presente, que por sua vez determina o futuro. A vítima sente-se impotente e indefesa frente a um destino cruel que não tem força nem capacidade de mudar e repetidas vezes afirma: eu não merecia isto. A vida é injusta comigo. Nunca ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações em sua volta. Somos nós que atraímos. Defendem seus gestos e atitudes infelizes, dizendo: meus problemas são causados por meu lar. Os outros sempre se comportam desta forma comigo. Desconhecem que as causas de nossos problemas somos nós e que, ao renascermos, atraímos esse nosso lar para aprendermos a resolver nossos conflitos. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão e como serão estas reações. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências das nossas várias vidas, sedimentadas pela força de nossas crenças interiores, mensagens gravadas em nossa alma. Portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência. Ao invés de atribuir aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Carnegie, esse espírito, ele é fora de série. Eu gosto muito dele. Está mostrando para nós que
somos o produto de nós mesmos. Ninguém pode nos influenciar a fazer aquilo que nós não queremos. Nós fazemos exatamente o que precisamos. E já que estamos falando em plantação, eu gostaria de falar para vocês que o tempo, ele é comparável ao solo. E o serviço que nós fazemos em benefício do próximo é a plantação. Não perca pela omissão, pois colherás o que semeares. Essa velha verdade, sempre nova, que é bom sempre relembrar. Nunca esquecer disso, certo? Precisamos construir pontes de simpatia com o material da bondade, sempre. Hoje, alguém surge diante de nós, suplicando apoio. Amanhã, diante de alguém, surgiremos nós, precisando de apoio. Plantamos a alegria no outro, atendendo ele. Amanhã receberemos a alegria de volta, sendo atendido por aqueles que nos assistem. Entenderam como funciona? Porque quem se vê adiantado moralmente, ao ponto de poder julgar, né, deve também se sentir na obrigação de ajudar. Pois os bons perdoam, desculpam, auxiliam, sempre que possível. O maior protege o menor. E precisamos notar que há sofrimento que existe ao nosso derredor. Sabem por quê? Ainda não aprendemos a amar. A lembra afirmativa de Pedro, o apóstolo: o amor cobre uma multidão de pecados. Se amássemos, não precisaríamos sofrer. Mas como ainda não aprendemos a amar, né? Não se assustem. Amar como Jesus amou. Amamos nosso filho, amamos, né, nossa esposa, nosso marido, nosso pai, nossa mãe. Amamos, sim. Mas aquele amor, né, como Jesus nos mostrou, ainda não conseguimos. Agora, se desilusões, calúnias espancaram-te o sentimento e você está para baixo, como brasas chamejantes que te queimam por dentro, né? Se perseguições gratuitas aparecem, quais torrentes de enxurro grosso, dificultando os movimentos, compreenda que ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. A subida é árdua, cheia de obstáculos. Desse modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores, né,
conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao trabalho do Senhor, atendendo o bem de todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho no nome do Senhor não é em vão. Estaremos sempre na caderneta azul do Mestre. Quando nós somos a mão dele, pensando a ferida do nosso irmão, nós vamos para a cadernetinha azul dele lá. Depois, ele nos dará aquilo que nós merecemos. Não que vamos fazer isso interessado, né? Muita gente pega, estudando o livro Nosso Lar, quando vê lá bônus, hora fala, opa, vou fazer, né? Aí eu pego, está interessado em receber, não recebe nada. Funciona ao contrário. Isso nós precisamos fazer por um simples motivo. O próprio Cristo nos alertou. Se nós lá atrás agimos com desatino e criamos uma série de problemas para nós, que está desaguando agora, nos trazendo dor, sofrimento e tudo, não podemos reclamar. Por quê? Porque ele nos disse, enquanto não pagar até o último centavo, não entrareis no reino dos céus. Então, não adianta a gente querer pular a etapa. Nós temos que fazer a reparação de tudo aquilo que nós fizemos. Porque a dor e o obstáculo que nós enfrentamos, o trabalho que nós temos que fazer e a luta que nós travamos para dominar a nós mesmos, são os recursos de sublimação que nos compete aproveitar dia a dia, a todos os momentos. Sempre que houver oportunidade, vamos buscar no trabalho com Jesus aquilo que nós mais precisamos: amar o próximo. Porque ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade. E nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras para aqueles que o cercam. Então não é difícil fazer o bem, falta vontade. Estou certo ou não? Um sorriso, né? Uma palavra de incentivo, ou você fez um bom serviço, né? Nossa, seu almoço está uma delícia, né? Coisa simples, mas que vão ter uma consequência espetacular. Mas nós desviamos da rota. Ainda estamos com aquela mentalidade antiga. Lembra que eu falei no começo? Que nós ainda temos o pensamento de que tudo vai ser dado de graça para nós. Eu gosto do André Luiz. E essa eu faço questão de passar para vocês.
ele tem duas mensagens para vocês verem como é que funciona. Como nós somos sinal trocado, essa é a primeira. Depois nós vamos ver o sinal certo. Primeiro vamos ver o sinal trocado. Olha como é que nós... Alegas que Deus não atende tuas preces. Olha como é que é. Pedes a riqueza, mas a fortuna não vem. Normalmente a gente pede para ganhar na esportiva, na Mega Sena. Não vem mesmo. Desejas o sossego, mas os problemas crescem. Não tem sossego. Anseias pela paz, mas os conflitos persistem. Em vez de paz, vem encrenca. Sonhas com o passeio, mas o trabalho aumenta. Rogas a saúde, mas as doenças aparecem. Pretendes a facilidade, mas o aperto continua. Né? Normalmente é assim, né? Suplicas a vida tranquila, mas os obstáculos surgem. Queres vantagens, mas a resposta é a luta. Aí o André Luiz diz: cultivas a revolta e ressentimento, embora saibas que Deus te conhece as necessidades. A verdade, porém, é que teus anseios estão com sinal trocado. Queres o que não precisas e o que realmente precisas não queres. Nós pedimos o que nos atrapalha e aquilo que vai nos ajudar, nós queremos descartar, certo? Agora, acusamos Deus de que não atende a nós, que Ele nos esquece, que não dá aquilo que a gente quer. Você já pensou se Ele desse? Aí a gente cai mais ainda. Aí é que a gente vai para o buraco. Então, nós trabalhamos com o sinal trocado. Ao contrário, o que é bom, nós queremos descartar. E o que não presta, nós queremos que aconteça. Vamos ver o sinal certo. Como Deus é bom. A bondade divina te oferta inúmeros benefícios, sem que percebas. Vamos lá. O ar que respiras, ninguém paga nada. O sol que te aquece, o grão que te nutre, a água que te refresca, a brisa que te afaga, a chuva que te beneficia, a árvore que te acolhe, a terra que te sustenta, a planta que te cura, a flor que te encanta, o fruto que te alimenta, a semente que te garante, a ideia que te alivia, a intuição que te ajuda. Muitas vezes, às vezes a gente fala assim: oh, que ideia boa que eu tive. Você está sendo intuído pelo seu espírito protetor, né? Que a turma chama de anjo da guarda. O raciocínio que te esclarece, o pensamento que te equilibra, a inteligência que te privilegia,
o discernimento que te orienta, a inspiração que te eleva, a vida que te favorece. Tudo isso é de graça. Ninguém agradece. Seja grato pelo benefício espontâneo com que o Senhor te abençoa o caminho, ciente de que agradecer ao alto pelo bem que te acontece, sem que o tenhas pedido, é sinal certo de que já começas a amar a Deus. Tá certo? Então, comparando as duas, nós temos alguma coisa para reclamar? Acho que não, né? Não tem. Está tudo certinho. Estudemos assim as lições do Divino Mestre, que nos dá tudo isso daí. E vamos aprendê-la na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça definir-nos-á segundo nossas obras, né? O Cristo disse, a cada um segundo as suas obras. Abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para frente, com Jesus e para Jesus. Esqueçamos assim todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. Está difícil para nós compreender isso e praticar, mas, e para que possa assim agir, é imperioso uma coisa: suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Estenda a mão amiga às tarefas do bem. O bem anônimo, pois quem viaja na terra dá e recebe. Invariavelmente, os dons da alegria ou os tóxicos da tristeza. Porque um desses dois a gente semeia por onde passa. Pois o trabalho no bem dignifica a alma e afasta a nossa alma do ego. Ela desenvolve a paciência, a humildade e educa a nossa consciência através da caridade. Servir no amparo ao próximo é alimentar em cada um de nós a luz divina que habita junto ao coração. Esse é o ponto principal. Você quer se iluminar? Ampara o próximo. Despertemos para amar no bom dia do lar, no trabalho, na escola, na vida em si. Valorizemos o amor e não precisaremos que a dor nos eduque. Aquilo que como eu falei, que o Pedro, o apóstolo, falou: o amor cobre uma multidão de pecados.
Se a gente não paga a nossa dívida com amor, vem a dor e nos educa. Pois ao contrário do que nós desejamos, passar pela dor é necessário. Esse é o problema. Até que a gente atinja um estado de espírito onde o amor vai nos atrair mais que as tentações da vida material. Quando o amor nos atrair mais do que as tentações da vida material, aí nós estaremos bem. Certo? Muito bem. Oh, tá aqui. Eu ia pegar lá, mas não está lá. Eu recebi um e-mail há coisa de uns 15, 16, 17 anos atrás. Eu achei tão lindo que eu guardei ele. Ele está guardadinho no meu computador lá. Em PowerPoint, né? E os mais antigos sabem o que eu estou falando. E a música de fundo é Imagine com John Lennon. Preciso falar alguma coisa? Toca. E eu trouxe, eu quero passar para vocês. Eu acho lindo. Agora vocês depois me digam. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera pode não ser tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a boa vontade, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu mesmo. Que eu não perca meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos
e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigirá esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E, acima de tudo, que eu jamais esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Bonito, né? Esse e-mail que eu guardei. E para encerrar, do livro Poesias, de Olavo Bilac. A edição é de ouro, está na página 188. É um soneto do Olavo Bilac que chama-se Dualismo. Não és bom, nem és mau. És triste e humano. Vives ansiando em maldições e preces, como se arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre, no bem como no mal padeces, e rolando num vórtice insano, oscilas entre a crença e o desengano, entre esperanças e desinteresses, capaz de horrores e de ações sublimes. Não ficas com as virtudes satisfeitos, nem te arrependes, infeliz dos crimes, e no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Olavo Bilac. Bacana, né? Esses somos nós. Ainda somos um dueto. Ora, estamos alegres, contentes, ligados ao Pai, ajudando o próximo. Ora, estamos com pensamento negativo, maldizendo alguém, prejudicando os outros. Esses somos nós. Aquela célebre figura, né? O anjinho e o demônio. Uma hora um fala, não vamos, outra hora o outro fala, né? É assim, ainda somos assim. Precisamos acordar para só o anjinho ter prevalência sobre os nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe e nos dê forças para que consigamos realizar isso.